Olá, meu nome é Rosimari e hoje vou apresentar uma síntese e caracterização de nanopartículas magnéticas DF3O4 revestidas com CO2, com base no artigo Síntese e caracterização de nanopartículas F3O4 Durante esta apresentação, vou discutir as rotas de síntese, as análises de caracterização e os principais resultados obtidos. O artigo trata da produção de nanopartículas magnéticas. Quais são as rotas de obtenção das nanopartículas? Então, a rota de obtenção das nanopartículas utilizada no artigo foi a síntese de nanopartículas magnéticas de F3O4, que posteriormente foram revestidas com uma camada de sílica, formando assim uma estrutura chamada core shell. O método de síntese utilizado foi a precipitação, que vai envolver o controle rigoroso do pH e também da temperatura. Este processo ele garantiu a formação adequada das nanopartículas e sua estabilização com o revestimento da sílica. Qual análise o autor utilizou para confirmar que não houve oxidação? Ou qual a condição de produção atribuiu esse efeito? Então, para confirmar que as nanopartículas de F3O4 não sofreram oxidação durante a síntese, os autores eles utilizaram duas análises para demonstrar isso, que foi a espectroscopia de raio-x por dispersão de energia, e também que é conhecida como EDS, e a difração de raio-x, ou EDRX. Essas técnicas confirmaram que o material produzido manteve a fase de F3O4 pura. O sucesso dessa preservação foi atribuído ao controle das condições de produção, como a manutenção de uma atmosfera inerte de nitrogênio e a temperatura controlada, assim impediram que a oxidação desse material. Houve uma modificação da superfície comprovada a partir de duas análises. Quais foram elas? Explique os resultados obtidos. Uma modificação de superfície, ela foi realizada nas nanopartículas e comprovada por meio de duas análises, o FTIR, que é a espectroscopia de infravermelho por transformada, de Fourier, e XPS, que é a espectroscopia de fotoelétrons por raio-x. O FTIR identificou a presença de grupos funcionais de sílica, como ligações Si-O-Si, enquanto o XPS confirmou a composição química da superfície e a presença da camada de sílica nas nanopartículas. Foi produzida uma estrutura core shell. Discorra sobre os principais resultados obtidos por microscopia eletrônica de transmissão. Então, as nanopartículas sintetizadas, elas apresentaram uma estrutura do tipo core shell, com o núcleo de F3O4 e o revestimento de CO2. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de transmissão, ou OTEM, revelaram a morfologia das partículas e confirmaram a formação dessa estrutura. Então, a microscopia também mostrou o tamanho das nanopartículas e a espessura da camada de sílica que as envolvia, comprovando a eficiência do revestimento. Ali, na imagem A, tem a presença da nanopartícula de F3O4 pura, ou seja, sem o revestimento de sílica. E também observa a forma e o tamanho das nanopartículas, que são aproximadamente esféricas e têm um diâmetro médio controlado. Características típicas de partículas obtidas por comprecipitação. Já na imagem B, mostra as nanopartículas de F3O4 após esse revestimento com sílica, formando assim as nanopartículas F3O4 CO2. As partículas apresentam agora uma morfologia distinta, com o núcleo magnético de F3O4 envolvido por uma camada uniforme de CO2, criando assim uma estrutura do tipo core shell. Na imagem C, com maior ampliação das nanopartículas de F3O4 CO2, evidenciando ainda mais a estrutura core shell. Nessa ampliação, é possível ver claramente o núcleo de F3O4.
no centro da partícula e o revestimento de sílica ao redor, confirmando a formação bem-sucedida dessa estrutura. As nanopartículas, após ser modificadas, elas obtiveram uma carga de superfície negativa? Qual análise informou esse resultado? E qual foi o benefício dessa modificação? Então, as nanopartículas, após a modificação da superfície com sílica, elas apresentaram uma carga superficial negativa, conforme indicado pela análise de potencial zeta. E essa modificação trouxe benefícios importantes, como a melhora na estabilidade em suspensão coloidal. E essa propriedade é particularmente útil em aplicações biomédicas e ambientais, uma vez que facilita a dispersão das nanopartículas em meio aquoso. Em conclusão, as nanopartículas de F3O4 sintetizadas, elas apresentaram propriedades magnéticas estáveis, além de alta estabilidade em suspensão, graças à carga superficial negativa. E a modificação com a sílica também abriu portas para várias aplicações potenciais, como em sistemas de liberação controlada de fármacos, sensores magnéticos e até separação magnética. E esses resultados demonstraram o grande potencial dessas nanopartículas em áreas científicas e industriais. Essa foi a síntese dos principais pontos discutidos no artigo. Espero que tenha ficado claro como que as nanopartículas de F3O4 foram produzidas, caracterizadas e modificadas. Muito obrigado pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para estar realizando esse trabalho.